Sou Paloma Cardoso, arquiteta e urbanista, especialista em ambientes corporativos pela Meschenburo e estudante de neuroarquitetura. Na verdade, hoje eu escolhi um cenário um pouco diferente, uma loja de mobiliário, justamente para mostrar tudo que a gente tem de novidade, de inovação no mobiliário. Então, eu vou falar sobre mobiliário, né? E aí vou começar falando um pouco dessa transformação dos espaços corporativos, dessa transformação, dessa mudança em relação aos espaços corporativos. Junto com isso vem a mudança do mobiliário, né, essa adaptação do mobiliário para isso. Depois um pouquinho das normas voltadas para o mobiliário e vou mostrar também para vocês um pouquinho das tendências do que a gente tem de novidade aqui já no Brasil. Parando para pensar um pouco sobre essa transformação, a gente teve um boom tecnológico, né, de uns anos para cá. E aí a gente tem uma nova forma de se trabalhar. E aí os ambientes corporativos tiveram que ser moldados, as empresas estão sendo moldadas para isso, né? Onde a gente tem hoje muito mais rapidez nas coisas, a gente tem muito mais estresse porque as coisas estão muito mais pressionadas na gente hoje. E aí vem o lado da humanização, né? Onde hoje as empresas são mais voltadas para o cuidado do colaborador, sim, né? Só que está tudo muito rápido, então a gente precisa ter essa flexibilidade hoje no mercado corporativo, nos ambientes corporativos, nos projetos corporativos, e é isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, se a gente levantar um pouco aí os dados, nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento de 9 para 37% de mudança de formas de se trabalhar de uma forma mais flexível. O que é esse flexível, na verdade? São ambientes onde a gente consegue ter vários usos dele, né? Um ambiente que ele pode ser feito uma reunião, depois ele pode ser feito um almoço, e nisso a gente tem crescido cada vez mais isso, as empresas estão realmente se moldando nesse formato e junto com isso automaticamente vem o mobiliário que a gente precisa acompanhar tudo isso, né? Outra coisa que a gente vem vendo realmente que teve um crescimento absurdo de 400% nos últimos 2 anos em relação aos espaços de coworking. O que é o coworking? Na verdade, é exatamente o perfil hoje que muita gente busca. Por quê? Precisa ter a flexibilidade de tipos de espaço. Tem que ter uma redução financeira, onde empresas grandes, inclusive, usam o espaço de coworking para poder ter uma redução financeira em relação ao financeiro mesmo, né? A conectividade das pessoas. Hoje a gente tem um índice também que 75% das pessoas que trabalham num coworking, 75% rende 75% a mais do que um home office. Então isso mostra que você ter conectividade, o networking, estar junto com as pessoas faz com que a pessoa realmente fica com mais engajamento, ela produz mais e traz mais resultado para a empresa. Então o coworking ele é sim um espaço hoje que a gente encontra muito e essa flexibilidade dos espaços dentro de um único espaço, né? Já o home office e os escritórios virtuais ainda é uma realidade um pouco bagunçada. Existe, porque a gente tem essa opção hoje para o colaborador, né, dele poder escolher se ele quer trabalhar em casa ou não, mas os últimos estudos vêm mostrando que realmente a produtividade dele rende muito mais estando lá na empresa, né, de uma forma realmente agradável para ele trabalhando, do que estar em casa sozinho, a produtividade acaba caindo em relação a isso. E aí vem aquela pergunta, né? Será que nós vamos ser substituídos pelas máquinas? Eu fiz um tempo atrás uma visita numa fábrica de uma empresa onde não se via gente lá. Porém, eu falo assim, a criatividade e a inovação do ser humano, ela nunca vai ser substituída pela máquina, né? Pelo robô. E isso faz com que realmente a gente traga no projeto espaços próprios para que isso faça a pessoa ser mais criativa, né? Ela ter essa inovação constante. Então, o projeto e os ambientes corporativos que ela está inserida vão proporcionar e vão ajudá-las para isso, né? Quando a gente faz um projeto corporativo no escritório, tem alguns itens que eu acho muito fundamental que tem que ser ressaltado. A
questão da iluminação é muito importante. Acústica, eu acho que a gente tem que realmente ter esse cuidado com a acústica. O mobiliário especificado certo, né? E essa parte também do briefing. Eu falo que toda empresa tem um formato de se trabalhar. E eu escuto muitas pessoas vindo pedir, eu gostaria de ter um espaço Google na minha empresa. E realmente isso tem que ser levado em conta quando a empresa tem esse perfil, né? Onde realmente isso vai fazer com que tenha o formato Google, né? Que o formato Google que a gente fala é essa flexibilidade e esses móveis mais descontraídos, um móvel mais fácil de mobilidade, enfim. O briefing e esse raio-x da empresa é muito importante. Eu costumo fazer um questionário, eu escuto os colaboradores, então a gente faz realmente um levantamento desses dados mais a fundo, porque eu falo que a pessoa que pede, muitas vezes os líderes, os gestores, muitas vezes eles pedem e não é aquilo realmente que é a expectativa do colaborador. Então, realmente a gente tem que ouvir os dois lados, né? Tendo o filtro, mas a gente tem que escutar todo mundo para poder fazer um projeto mais assertivo, sim. Então, a questão realmente desse briefing, desse raio-x da empresa é muito importante. Eu fico sentada na recepção, fico olhando, esperando, vendo o movimento para entender realmente qual é a proposta que eu vou mostrar, dar para a empresa, projetar para a empresa, se é coerente do que eles vêm pedindo. E aí a gente não pode deixar de lado também a questão das normas, né? O próprio mobiliário tem normas específicas para o mobiliário. Então a gente tem a NBR, que são normas brasileiras, que é a 13964, a 13965, 13967 e a 14113, que são normas específicas para mobiliário, de durabilidade, resistência. Tem normas que são específicas para parte de estações de trabalho. Então, tudo isso a gente tem que ter em consideração, até porque isso traz muito mais dinamismo para a pessoa, muito mais conforto para a pessoa poder trabalhar, e isso faz com que a produtividade dela melhore. E aí volta na questão da humanização, aquela palavrinha-chave que a gente fala que hoje está muito em alta. As coisas precisam ser mais humanizadas, a gente precisa sentir mais prazer e mais um bem-estar onde a gente vai estar trabalhando. E a ergonomia é exatamente isso. A gente precisa ter uma postura correta, a gente precisa ter um pé apoiado, os suportes nos lugares certos, a gente precisa ter em relação à parte de os braços numa altura certa. E aí eu vou mostrar depois o que a gente tem hoje de novidade em relação a mobiliário se moldando, né, nesse novo formato, trazendo esse bem-estar. A circulação em relação ao redor das estações, as circulações de corredor. Então, o projeto, quando a gente desenvolve um projeto corporativo, a gente tem que levar tudo isso em consideração. A parte de circulação, o que a gente precisa de norma, o que realmente a cor do mobiliário, a refletância que isso vai ter em relação à cor que você vai escolher. Então, tem tudo isso, tem norma, tem cálculo que precisa ser levado em consideração, e o mobiliário é extremamente importante entrar nisso, porque a gente hoje tem empresas empresas que precisam ter um mobiliário laudado, justamente por uma questão de auditoria, tudo isso. Então, isso realmente é uma coisa que as empresas estão, sim, tendo esse cuidado, e eu super, quando faço os meus projetos, realmente eu faço e tomo esse cuidado de durabilidade, manutenção. Você escolhe os móveis escolhidos, eles têm que ter uma manutenção muito fácil. Não adianta a gente escolher uma coisa bonita e não ter uma durabilidade, não ter uma facilidade de troca, né? Então, o corporativo tem isso, são móveis que têm que durar. Então, a gente tem que realmente ter essa durabilidade e fazer a escolha correta para que o projeto seja eficaz e a gente tenha o ambiente todo projetado. Bom, com um projeto bem feito e bem detalhado, eu acho que o resultado não tem erro, né? Eu sempre falo isso para os clientes. A gente tem que atender todas as expectativas, sim, mas para a gente atender as expectativas, o nosso papel é mostrar o que realmente tem de novo, com qualidade,
e essa diversidade que a gente tem hoje em relação ao imobiliário mesmo, né? Hoje a gente tem muitas opções de imobiliário, mas a gente precisa, não adianta a gente especificar um mobiliário e ele está errado, né? Para o uso da empresa, para o tipo da empresa. Então, quando a gente vai fazer um projeto corporativo, a gente tem que tomar cuidado com todos esses itens que eu falei, em relação à iluminação, acústica, o mobiliário, a climatização, a circulação das pessoas em relação aos espaços, as dimensões das coisas, porque precisa entender quem é o fluxo daquela impressora, se vai muita gente, se não vai, se realmente tem espaços que precisam ter uma área de convivência inserida numa área realmente que é no meio de umas estações de trabalho. Então a gente tendo esse raio-x, né, essa forma de entender melhor a empresa, o projeto com certeza é assertivo e as escolhas dos mobiliários são assertivas. A gente tem feito muito área de convivência. Eu fiz uma empresa que, na verdade, eles queriam desativar o refeitório e queriam criar um espaço onde eles fariam, por exemplo, se eles fechassem um projeto grande, eles iriam fazer a comemoração lá, né? E dentro dessa desativação do refeitório, eles criaram esse espaço de convivência. E nesse espaço de convivência, eu fiz uma mescla de mobiliário, né, em relação à parte de escolhas de mobiliário, até porque o diretor, ele era francês, então ele queria umas cadeirinhas e umas mesinhas nas calçadas da França. A gente fez uma área ali, e a gente realmente fez com que as pessoas esquentassem as marmitas dela nesse espaço, tivessem reuniões em formatos, nos sofás acústicos, que eu vou mostrar depois para vocês. Então, a flexibilidade disso, do uso do espaço, onde tem reunião, tem as reuniões, tem o encontro para comemorações, tem almoço, tem o café da tarde, tem as reuniões informais, mas isso foi feito em cima de um levantamento do que eles me passaram, né? E aí o que eu tive de retorno, depois de um ano que eu voltei lá para escutar o que realmente teve, é um dos espaços mais utilizados da empresa. E isso trouxe muita coisa legal, porque a empresa estava precisando de uma reforma, precisava de um espaço para os colaboradores, e isso foi bacana porque reverteu em relação à parte de entusiasmo, né, das pessoas. As pessoas estão muito mais engajadas, muito mais entusiasmadas, se sentiram cuidadas, né? E eu acho que isso realmente é muito importante e as empresas estão cada vez mais tendo esse cuidado. Os espaços dos colaboradores hoje, eles precisam ter um cuidado para ter uma humanização. A gente precisa ser mais humano, né? A tecnologia faz com que a gente fique muito tecnológico e a gente precisa ter esse cuidado, né? O cuidado com o ser humano. O ser humano é único, e aí volta naquele item da criatividade, da inovação, e a gente precisa manter isso, né? E já nesse novo formato dos escritórios e das empresas, em um dos meus estudos eu vi que o alemão Eric Vendoren, ele criou um conceito em visitas nas empresas. Ele viu que muitos espaços estavam ociosos. Então, a gente tem, e é isso que eu falo, por isso que a gente tem que ter esse raio-x, esse panorama das empresas. Por quê? Não adianta a gente ter hoje empresas lindas e com espaços vazios. Custa, né? De repente, o metro quadrado da empresa vai estar o metro quadrado mais caro e menos utilizado, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse levantamento das atividades, porque a partir do momento que você tem as atividades levantadas, você faz o uso e destino dela em áreas extremamente certas para ela, né? E aí esse conceito que chama Activity Based Working é um conceito onde ele fez esse levantamento, os espaços não ficaram perdidos, foi muito mais bem utilizado, a gente teve muito mais engajamento da equipe, ele viu que a mistura que hoje, em relação, o que é uma tendência também, os líderes estão próximos dos colaboradores, então a conversa, a segurança do funcionário em relação a isso é muito melhor,
né? Ele se sente muito mais seguro em poder trazer as ideias para as empresas, fazer com que realmente traga resultado, né? A perda de tempo também, de você ter um espaço realmente bem projetado, você traz com que as pessoas tenham essas reuniões mais informais. Eu vou até mostrar depois o tipo de mobiliário para isso, né? Para ter essas reuniões realmente informais. A produtividade é maior, o engajamento é maior, a conectividade das pessoas são maiores, né? Então, isso vai fazendo com que realmente tenha um resultado legal para as pessoas, porque eu falo, hoje a gente tem essas áreas também mais voltada para uma meditação, para alguma coisa voltada na empresa, mas a empresa precisa ter esse perfil, porque não adianta a gente colocar uma área zen lá e não ter nada de zen na empresa, né? Não ter esse perfil em relação à empresa. Então, o levantamento disso, esse cuidado em relação a isso, é legal para a gente poder ter um resultado e trazer isso para a empresa. E o mobiliário caminha junto disso e a gente vai realmente fazendo essa adaptação e essa flexibilidade realmente em relação aos móveis. Bom, pensando nessa evolução toda tecnológica aí do mobiliário, nas feiras que a gente tem, né, voltada para o mobiliário, que é a Orgatec e a Neocom, a gente vem acompanhando o cuidado, a inovação que eles têm mostrado lá em relação à circulação das pessoas, o mobiliário flexível. Então, a flexibilidade, a durabilidade e a inovação no mobiliário, isso vem muito, dos últimos anos nessas duas feiras que a gente vem acompanhando. Com isso, a gente tem muitas coisas novas, né, que já estão aqui no Brasil e em 2020 a gente tem realmente algumas tendências, né, voltada para o mobiliário, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas, até que eu comentei com vocês, né, em relação a esses exemplos que eu dei para vocês aqui, mas a gente tem aí um item que é os itens que são muito fortes agora para 2020, que são as mesas com regulagem de altura. Isso é uma coisa que a gente já vem há uns bons anos, né, pelo menos uns 2, 3 anos em feiras e agora está mais acessível realmente aqui no Brasil. Aí volta para a ergonomia, né? A gente tem uma mesa totalmente ergonômica, a vegetação, que aí entra no lado da neuroarquitetura, onde a gente tem um bem-estar, uma produtividade, a criatividade com plantas inseridas. Então a gente tem as plantas preservadas, que são plantas super bonitas, eu uso muito nos meus projetos. Então, traz essa tranquilidade, esse bem-estar, né, voltado para a humanização, a flexibilidade do tipo de mobiliário, onde a gente tem os puffs, as mesinhas que viram puffs, para fazer essas reuniões mais informais, né? Então, a gente tem essa mobilidade, essa facilidade de mudar o móvel de lugar, as cores. Então, a gente tem, quando a gente fala desses open spaces, a gente tem esse cuidado com a acústica, né? E com isso se criaram as cabines acústicas que a gente fala, né? As casinhas, né? Porque a gente tem um formato de casinha, onde tem todo um revestimento acústico e a gente consegue inserir ela no meio de um bando de gente, vamos dizer assim. E aí a gente tem essa questão realmente da acústica tratada, onde a gente consegue sim fazer reuniões internamente dela, né, e ter uma produtividade lá dentro. Então, as áreas também em relação a área que precisa ter um foco, a área que precisa ter uma criatividade, de colocar as cores certas, tanto numa questão do projeto como um todo, como no mobiliário, né? Hoje, porque a gente tem uma infinidade de acabamentos, de tecidos, que tem essa questão realmente de conseguir trabalhar a cor certa, no lugar certo, para ter realmente o resultado que a gente precisa. A durabilidade em relação a isso, que eu acho que isso é bem importante. Eu sou um pouco chata em relação a isso, de ter essa questão de manutenção. A gente precisa ter isso em consideração, sim. Então, a gente tem isso hoje no mercado, né? Essa grande variedade. E o mobiliário retrátil, onde ele consegue crescer, né, e diminuir de acordo com o uso.
Já a transparência das divisórias também é uma coisa que a gente tem aí já há um tempo, né, um certo tempo, e aí a tendência é realmente continuar. E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que eu já usei, do que eu acho que é muito legal em relação aos mobiliários, essa inovação, o que a gente tem hoje em relação ao mobiliário, que a gente consegue realmente atender todos os tipos de projeto. O mobiliário hoje ele é totalmente flexível, ele tem a durabilidade, ele tem a conectividade, né, de pessoas e de tecnologia, onde a gente tem hoje os USBs inseridos neles, a gente tem o sistema de indução. Então, eu acho que o mobiliário realmente chegou e andou realmente junto com a tecnologia, e essa transformação do mundo corporativo é totalmente voltada também para a mudança do mobiliário. Bom, vou mostrar para vocês agora um pouquinho em relação a trazer a questão do verde para dentro, né? E em relação ao mobiliário, as formas mais orgânicas e o material mais natural, justamente para a gente trazer um pouco essa naturalidade, esse bem-estar e inserir o lado externo no lado interno. Então, as mesas de reuniões, hoje a gente tem a opção de fazer elas em madeiras maciças, mas aí vale ressaltar o cuidado da preparação e de ser um mobiliário certo para o corporativo, onde ele já é preparado para ter a parte de elétrica, né, a subida do cabeamento, mas aí a gente vai nessa tendência dos formatos orgânicos para ter esse movimento e esse relaxamento, né, e de não ter aquela plataforma, aquela mesa mais reta, mais dura, aquela cor única. Então a gente tem o formato orgânico, né, da madeira, a questão realmente de ter o verde, então a gente tem os painéis inseridos, que isso não entra no mobiliário, mas faz parte, né, do projeto como um todo. Então aqui eu mostrei para vocês os formatos orgânicos, né, dessa movimentação, que é realmente uma tendência do que a gente tem hoje no mercado. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu comentei das arquibancadas e da flexibilidade dos mobiliários. Na verdade, o mobiliário tem a flexibilidade disso. A arquibancada são módulos onde a gente consegue fazer em salas de treinamento, a gente consegue fazer num espaço de convivência, numa área de relaxamento, e a gente consegue moldar isso dessa forma, né? Então, a arquibancada é um formato muito despojado de se trabalhar, né? Ou de se relaxar. Então, a arquibancada é um tipo de mobiliário muito bacana, que eu acho que realmente é uma tendência cada vez mais a gente encontrar isso. Aqueles mobiliários mais flexíveis e mais fáceis de movimentação que eu comentei. Aqui a gente tem uma mesinha, né, onde ela vira um puff. E aí a gente consegue fazer reuniões mais rápidas e confortáveis e de uma forma mais fácil também, né? Os puffs, a gente tem a facilidade de colocar ele de um lado para o outro, né, com as alças. Isso é muito importante porque a gente tem a flexibilidade realmente do mobiliário. É o que eu venho falando no começo, né? A flexibilidade, a modernização, o uso dos espaços com o mobiliário correto. A gente precisa ter isso muito bem especificado. Colocar um puff no lugar certo, onde ele pode ir para um outro lado e ter uma outra função ali. Uma mesa que serve como mesa de apoio e um puff. A gente consegue ter essas reuniões mais informais. A arquibancada, né, a mobilidade, a modulação dela, de você conseguir fazer espaços de convivência, você consegue fazer treinamentos, é um tipo de mobiliário muito flexível, né, e muito legal, e o resultado realmente é bem bacana quando a gente coloca ele nos espaços. Agora eu vou mostrar um pouquinho desse ambiente, onde é um ambiente que a gente tem um mobiliário com design diferenciado, que são essas formas orgânicas, vamos dizer assim, né, com movimentação, justamente para ter uma aproximação das pessoas. Então a gente tem aqui um sofá com um ângulo, onde a gente tem uma proximidade
e uma conectividade das pessoas estarem mais próximas para poder fazer uma reunião mais informal, num conceito mais informal realmente, né? Aqui a gente tem um puff onde simplesmente ele parece uma bola, né? Mas ele tem um design e uma facilidade de mudança, né, de um para o outro, mas tem toda uma tecnologia aqui envolvida. Tem um peso aonde você senta e tem toda esse contrapeso, né, na base dele para trazer um pouco de conforto para você na sua coluna. E aí você consegue sentar e fazer uma reunião também aqui. Já essa mesa é a mesa com regulagem de altura. Então a gente tem ela no tamanho de estação, justamente para poder fazer sentar numa altura de 74, que é a altura padrão da norma, e aí a gente consegue ter a elevação dela para poder fazer reuniões mais informais também. A gente consegue ter um trabalho também, de repente a pessoa quer trabalhar, né, em cima, em pé, pensando na questão da circulação, na circulação da pessoa e o formato que ela quer trabalhar, né? Se ela quer trabalhar sentada, se ela quer trabalhar em pé. E aí também o cuidado em relação, o que eu sempre falo é isso, o mobiliário corporativo, a transformação dele em relação a essa tecnologia, essa forma que a gente precisa hoje ter de várias formas, né, de ter um mobiliário, ele precisa ter o cuidado realmente de pensar no cabeamento, de pensar na durabilidade, na ergonomia. Então não adianta ser bonito, porque muita gente acaba fazendo espaços corporativos com mobiliário que não é corporativo. E isso faz com que realmente tenha problemas. Não tem norma, não tem durabilidade, chega lá, os fios ficam totalmente para fora, totalmente visíveis. Então a gente tem que realmente ter esse cuidado para poder fazer a especificação correta com o móvel correto. Agora eu vou falar do sofá acústico que eu comentei com vocês, nesses open spaces que a gente tem um problema de acústica. E esse sofá eu usei em um ambiente corporativo que eu fiz, justamente para ter essa diversidade de conseguir ter uma privacidade, vamos dizer assim, né? Então, ele foi inserido num espaço onde era totalmente aberto para os funcionários e os diretores faziam reuniões e gostavam até de tomar um café, alguma coisa nele. Por quê? Eles têm o cuidado, né? Um tecido acústico, o espaldar mais alto, né? Então isso faz com que a gente consiga ter esse isolamento acústico e consegue ter uma conversa mais focada e mais direcionada dentro deles. Já as mesinhas também são mesinhas totalmente flexíveis, onde a gente consegue ter um apoio de notebook, apoio de um café e fazer as reuniões aqui informais em espaços tipo open space, justamente para poder ter toda essa integração do mobiliário, porém um tratamento acústico dentro desses espaços. Esse sofá eu uso bastante, ele é muito legal e realmente tem um tratamento bem bacana em relação à acústica. Agora eu sentei aqui nesses puffs, onde eles são muito bem utilizados também, tendo um pouco desse conforto. Na verdade, esse modelo aqui são os puffs onde a gente consegue ter uma ergonomia, né, melhor em relação à coluna. Então a gente consegue ter um relaxamento, mas também a gente consegue ter umas reuniões mais informais, mas de uma postura melhor. Já os outros puffs, eles são mais voltados para uma área de relaxamento. E o legal em relação a esses puffs, uma que é por uma questão da descontração e do mobiliário ter esse desenho diferente, que eu acho que isso dá uma quebrada totalmente no espaço, né, no ambiente como um todo. E eles podem ser tratados e escolhidos os tecidos, porque a estrutura deles também foi projetada para poder ficar em área externa. Então, área de convivência, uma área externa da empresa também pode ser usado para uma área mais descontraída. Fora o formato deles, que tem todo esse, né, eles são mais despojados, tem a questão da flexibilidade, de conseguir transportar eles muito mais fácil. Então, os puffs também são tendências e muito legal também de ser utilizados nos projetos corporativos, de acordo com tudo que a gente falou. Para a gente finalizar, vou mostrar aqui a cabine acústica, que é esse mobiliário, onde tem todo um tratamento acústico aqui no tecido,
aí eles também são inseridos em espaços, né, totalmente abertos e integrados, e a gente consegue ter reuniões né, mais informais, inseridas num outro espaço onde tem gente trabalhando e gente fazendo reunião. É uma tendência também o projeto acústico em relação a esse cuidado que a gente tem que ter e essa flexibilidade. Eu acho que eu consegui mostrar um pouquinho do que a gente tem de diferente, né, de mudança realmente no mobiliário. O mundo corporativo está mudando e o mobiliário tem acompanhado sim essas mudanças e a gente precisa ter isso na cabeça em relação à flexibilidade, conectividade, humanização e colaborativo. São palavras que eu considero como palavras-chave e que realmente fazem a diferença num projeto e na escolha certa